Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre organização do texto, falando sobre o clima. Nosso objetivo será organizar o texto em unidades de sentido, ou seja, nós vamos pensar na coesão, dividindo em parágrafos ou em tópicos e subtópicos. Nossos descritores serão D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico visual, ou seja, a gente pensar em quadrinhos, em fotos com legenda, em imagens de propaganda, ou então o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Às vezes o assunto é o mesmo, mas o gênero textual muda, como um artigo de opinião, uma reportagem, um anúncio, uma história em quadrinho. Writing é a habilidade linguística da escrita com a seguinte situação-problema. Você sabe perguntar sobre o clima em inglês? Caso você precise se aprimorar nesse vocabulário, nós temos isso na plataforma Inglês Paraná. Você irá acessar com o mesmo login e senha da sua conta @escola, vir ao nível 2, unidade 2 de clima e temporadas, lição 1, falando sobre o clima. E aqui terá extensão sobre isso na atividade 2 de gramática, clima, substantivos e adjetivos. São os seguintes, nós temos aqui rain e rainy, chuva e chuvoso, snow e snowy, neve e nevoso ou com neve, wind and windy, que seria vento ou com vento, cloud and cloudy, com nuvem e nuvem, e ainda um exemplo em sentença. There are a lot of clouds in the sky, it's a cloudy day. Há muitas nuvens no céu, é um dia nublado. Bom, o que você percebeu aqui de padrão? É que a gente tinha um substantivo conhecido sobre o clima e para transformá-lo em um adjetivo foi muito simples. Você só acrescentou o Y ao final. Bom, tão simples que é claro que vai ter um caso especial ou exceção. São esses dois termos aqui. Quando eles terminarem de forma curta, em consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante. Sun, por exemplo, bem curtinho, né? Terminou com a letra N, dobra o N. Sunny, então fica sun, sol, sunny, ensolarado. Fog, foggy. Terminou com G, dobra o G para então receber o Y. E aí nós temos neblina com neblina. E um exemplo em sentença. There's a lot of foggy this morning. It's a foggy morning. Está com muita neblina essa manhã. É uma manhã nebulosa. Ainda sobre essa questão de substantivos e adjetivos, você aprendeu como falar, mas e como você pergunta para alguém? Tem duas formas, todas elas têm a mesma tradução. What's the weather like? Ou ainda, how's the weather? Significa como está o tempo, como está o clima. Exemplo, how's the weather? It's sunny, but it's windy. Como está o clima? Está ensolarado, mas com vento. What's the weather like? The weather is foggy and cold. Como está o clima? O clima está nebuloso e frio. Ou ainda, você pode usar rain e snow com ing, que dá a ideia de tempo contínuo. Por exemplo, rain é chover, chovendo, snow é nevar, nevando. What's the weather like? It's snowing. Como está o tempo, o clima? Está nevando. Tem ainda uma sugestão de atividade para você organizar o seu texto. Você vai escrever um texto em língua inglesa pensando em tópicos ou parágrafos que tratem sobre o clima. Espero que você se saia bem e lembre-se do que nós vimos aqui para uma boa organização de texto. E assim o que aprendemos foi organizar o texto em unidades de sentido, ou seja, em parágrafos ou em tópicos e subtópicos. Nesse vídeo, nós tratamos de organização do texto falando sobre o clima. Espero que você tenha gostado, hein? E até a próxima. Bye, bye!